Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá nos grupos que você possui no seu WhatsApp, o grupo da família, da galera do futebol, da turma da faculdade, do pessoal do trabalho, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui, também vai lá nos comentários e deixa a sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você também pode deixar o seu comentário, a sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Repetindo, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, onde você interage com a gente, você participa do nosso programa. E por falar em interagir, participar do nosso programa, nós teremos hoje o tema do dia, a reflexão do dia, teremos também uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e também o que surgir de acordo com o comentário das pessoas. Isso aí. Certíssimo? Certíssimo. E por falar em tudo isso, nós temos também um canal lá no YouTube. É o canal do programa O Farol, que nós queremos, através dele, também fazer o nosso programa ao vivo. Transmitir esse programa, O Farol, ao vivo no canal do programa O Farol no YouTube. Fale sobre ele. Eu vou compartilhar o link do Facebook para as pessoas, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Canal Programa O Farol no YouTube. Todos os dias aqui no nosso programa nós disponibilizamos para você, nosso amigo ouvinte, o nosso link, que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal. Canal Programa O Farol. Então, a gente gostaria que você entrasse lá no nosso canal, clicasse aqui no nosso link e entrasse no canal. Tem lá inscrever-se. As pessoas estão achando que quando você entra no YouTube, você vai lá e se inscrever, quando tem lá se inscrever, você está querendo abrir uma conta para você. Não é isso. No próprio link, tem lá, você vai entrar diretamente no nosso canal e tem escrito inscrever-se. Aí você vai lá e se inscrever no canal. É só clicar. Depois tem lá um sininho, você vai clicar naquele sininho, que você vai o quê? Tá recebendo todas as notificações de quando a gente postar vídeo novo. Depois você vai botar o quê? Uma curtida. Tem lá curtir, que é aquele dedinho que tá lá. Você vai curtir, dizendo que você gostou do nosso vídeo. E depois compartilhar. Que é muito importante que você compartilhe. Por quê? Porque você vai estar semeando a palavra de Deus para as outras pessoas que estão precisando de uma palavra de fé, de ânimo, de coragem, de encorajamento. E aqui o nosso programa, além de tudo isso que a gente coloca, a gente leva a palavra de Deus. Então vai lá, compartilha, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Com os grupos da família, com a galera que você tem aí no seu trabalho, compartilha com quem você ama. Justamente, e como você comentou aí, eu já coloquei o link do nosso canal lá no YouTube. Só é você clica aí agora. Clicando aí no link, você já vai direto para o nosso canal no YouTube e lá você se inscreve. Como minha esposa estava falando, as pessoas estão
pensando, imaginando que quando a gente diz assim, se inscreve no canal, que é para a pessoa criar um canal para ela. Não, não é isso não. Não é para entrar lá nas configurações do YouTube e criar um canal. Não, você não vai criar canal para você. Você, no vídeo que você está assistindo, embaixo dele, tem lá escrito assim, ó, inscrever-se. Só é você clicar, aí aparece uma coluna com sininho. Quando você clica no sininho, aí aparece assim, ó, todas as notificações. Aí você clica em todas as notificações. O que quer dizer isso? Que sempre que a gente postar um vídeo novo, então você será notificado. Vai ver uma mensagenzinha no seu celular, ó. Sim. O Farol postou vídeo novo. Isso. É isso. Então, é para isso apenas. Porque as pessoas estão pensando que o inscrever-se é que ela vai ter que criar alguma coisa, vai ter que botar os dados dela, CPF, não sei o que. Aí diz, não quero me inscrever, não. Então, quem já entende, de repente está assistindo aí e você já conhece. Aí você está dizendo, que informação tão pequena, tão fraquinha. Mas para muita gente, até as pessoas estão chegando para nós, até dizendo, não quis me inscrever não, porque vai botar muita coisa, botar lá meus dados, minhas coisas, eu não gosto disso não. Então a pessoa não entende. Tem pessoa, você que está nos assistindo, entende. Mas outras pessoas estão assistindo também, não entendem, então por isso que nós estamos explicando. Para que todos possam estar no mesmo nível, tá? E com a gente aqui, deixa eu ver, temos aqui o nosso amigo Ailton. E ele colocou aqui uns emojizinhos. Ailton, vem com a gente! Que Deus abençoe, seu Ailton. E com a gente também a Érica Santos, e ela coloca boa tarde. Boa tarde, seu Ailton. Boa tarde, Érica. Vem com a gente. Vem com a gente, que Deus abençoe grandemente. E quanto tempo, saudades, tá? E seu Ailton coloca bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe esse trabalho abençoado, dado por Deus. Um abraço, e eu acho que ele quer dizer para casa, para todos, né? Que Deus abençoe. Obrigado. E com a gente também a dona Leda Santana. E ela coloca boa tarde, boa noite. Olá, dona Leda. Vem com a gente. Boa tarde. Dona Leda, vem com a gente. Que Deus abençoe. E com a gente também a Vera Lúcia. E ela coloca assim, boa tarde, minhas vidas. Oi, família Farol. Deus abençoe a todos. 3 corações. Vem com a gente, dona Lúcia. Deus abençoe. Vem com a gente, dona Vera. Dona Lúcia, vem com a gente. Que é Vera Lúcia, gente. Eu sempre falo mais dona Vera, né? Mas é a mesma pessoa. E aí o seu Ailton colocou lá os aplausos ali. Que Deus abençoe, tá? E abençoe toda a sua família também, as meninas, a esposa. Deus abençoe. Um abraço para todo mundo. Isso. E nós vamos agora para a nossa reflexão do dia. Antes, porém, da reflexão, eu já queria que a gente falasse sobre o tema de hoje. Fale sobre o tema, minha esposa. Tema de hoje, tema do dia. Para você, de que maneira as pessoas tomam as decisões para as suas vidas? Elas pedem direção a Deus ou simplesmente faz e espera dar certo? Então, a gente vai dar continuidade. Quem assistiu na segunda-feira passada, a gente falou sobre Abraão, né? Abraão saindo da terra, da parentela, da casa do seu pai, que Deus convidou ele, Deus chamou Abraão, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, mas o tema de hoje é para você, de que maneira as pessoas tomam as decisões para as suas vidas. Elas pedem direção a Deus ou simplesmente faz e espera dar certo. É isso aí. Então, antes da nossa reflexão, com a gente também a Sandra Cunha. E ela coloca boa tarde, boa noite, duas rosas. Deus abençoe sempre vocês. Hoje
Daniel não está comigo. Ficou gripado e não pôde vir. Oh, que pena. Mas um abraço para a senhora, Dona Sandra. Vem com a gente. Dona Sandra, vem com a gente. Quando a senhora ver o Daniel, a senhora fala também que nós mandamos um abraço. A gente vai estar orando por ele no finalzinho. Vem com a gente também. Para ele ficar bom rápido. E com a gente também a Gildenice Santana. Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Deus abençoe vocês grandemente. Oi, dona Gildenice, vem com a gente. Dona Gildenice, vem com a gente. E dona Vera falou sobre o Lúcia. Ela falou verdade. Que a gente fala, eu sempre falo Dona Vera e eu falei Dona Lúcia. Justamente. Dona Gildenice pergunta, e nossos rapazes, como estão? Graças a Deus estão bem, graças a Deus. Estão todos bem, obrigado, viu? Então vamos para a nossa reflexão de hoje. A reflexão de hoje diz o seguinte, grande conselho. E antes da gente falar, Dona Sandra colocou amém. Então, grande conselho. Vamos ver o grande conselho? Vamos lá. Certa vez, uma mãe levou seu filho a um mestre conselheiro e pediu: por favor, mestre, fale para meu filho não comer tanto açúcar. Isso faz mal, mas ele não me ouve. O mestre fez uma pausa, pensou e falou para ela: daqui a 2 semanas, traga seu filho aqui novamente. 2 semanas depois, a mulher voltou com o filho e o mestre simplesmente lhe falou: não coma açúcar, porque está te fazendo mal. A mulher agradeceu, mas antes de ir embora lhe perguntou: por que me pediu 2 semanas se era só isso? Não podia ter falado o que falou 2 semanas atrás? Há 2 semanas eu estava comendo açúcar. Eu precisei corrigir o meu hábito para que pudesse aconselhá-lo. Conselho: só siga os conselhos de quem é um exemplo no que fala. Muito forte. Ele não se achou no direito de dizer para o menino para não comer açúcar se ele comia açúcar. Sim. Né? Então ele quis dizer para ela: você come açúcar? Porque em outras palavras, você está sendo exemplo? Você está sendo exemplo? Então, assim, é como a gente sempre fala aqui, há muito tempo a gente fala isso. Os nossos filhos, eles não seguem conselhos, eles seguem exemplos. Lá em casa a gente tem hábitos por conta do Ian, que não gosta de barulho, muita gente, muitas coisas, e a gente criou hábitos na nossa vida. Até quando a de Carlos vai contar alguma história, que a história tem alguma coisa assim, mais que a voz fica um pouco mais alto, ele já se assusta. Porque ele não vê, né, briga, não vê desavença. Então, assim, quando a de Carlos vai contar alguma coisa assim, mais assim, ele, papai, ele já fica meio assustado. Por quê? O ambiente que ele vive é um ambiente, se acontecer, a gente ir para algum lugar e acontecer alguma coisa com alguém, alguma briga, alguma situação assim difícil, ele já fica assustado. Por quê? Porque ele já não vive. Então, assim, não adianta chegar pro meu filho e dizer, não brigue na escola. Se dentro de casa, ele só encontra briga, só encontra desavença. Respeite seu colega, se ele vê o pai e a mãe se desrespeitarem, né? Não xingue. Se ele chega em casa, ele vê o pai e a mãe xingar. Então, assim, o ser humano, ele, não só os filhos, mas os seres humanos, a gente não segue o que as pessoas falam, mas a gente segue aquilo que a pessoa faz. Não adianta você falar e você não fazer. Então foi o que esse mestre fez. A mãe pediu, fale para ele não comer açúcar. Ele parou e pensou e disse, poxa, como é que eu vou falar isso se eu como açúcar? Verdade. Então ele pediu 2 semanas, para em 2 semanas ele tirar o açúcar da vida dele. Ele tirou 2 semanas, então ele podia falar para o filho dela, não coma açúcar que faz mal. Porque ele não estava mais comendo.
Então, a gente só pode, vamos dizer assim, dar um conselho ou ensinar algo que a gente esteja fazendo. Verdade. Então, ele esperou estar praticando aquilo para poder aconselhar o filho. A mãe não entendeu e disse, poxa, se era só isso, então por que você não falou há 2 semanas atrás? Porque há 2 semanas atrás eu estava comendo açúcar. Verdade, a gente tirou, a gente diminuiu muito, né? O açúcar, Sim. me lembro que no café, de Carlos não coloca açúcar, nem eu. Ele ainda toma puro, eu ainda boto adoçante. De vez em quando eu bebo puro, mas é bem raro. E aí, meu irmão falou pra ele, não entendi, o bolo não tem açúcar? Tá comendo açúcar de qualquer jeito. Aí, mas a gente tem que entender uma coisa, no bolo tinha açúcar, mas no café não tem. Então assim, o bolo, você come o bolo todo dia? Não, mas o café você bebe todo dia. Então, assim, é muito sobre diminuir, é muito sobre você saber dosar, né? Ah, quer dizer que então, não só porque no bolo tem açúcar, então vou tacar açúcar no meu café. Não. E agora, aproveitando a oportunidade que falamos sobre essa reflexão, você que está ouvindo, nosso amigo ouvinte, que sabe que não pode comer açúcar, sabe que não pode botar muito, qual é o nome? Sal na comida, você que está com colesterol alto, que não pode comer gordura. Então aproveite essa reflexão e traga para a sua vida. Cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Tem coisas que a gente tem que todo dia abrir mão. Eu tirei o açúcar do meu café, não foi da noite para o dia. A gente tirou da noite para o dia, a gente foi diminuindo do que era. Eu me lembro quando a gente tinha, né? Logo que a gente casou, era 6 colherinhas de açúcar no café. Aí passou-se um tempo, foi 4, depois 3, depois 2, depois 1. E hoje em dia, ele é nenhuma. Eu ainda ponho adoçante. Não vou dizer a vocês que a minha é 0, não. Eu ponho adoçante, tá? Uns gotinhos de adoçante, mas eu coloco. Mas não é o açúcar em si, que é algo que faz muito mal. Então, vamos ver como a nossa reflexão de hoje, grande conselho. E seja exemplo, mas cuide de você. Muitas pessoas vão chegar nas redes sociais e você vê aquelas pessoas nas redes sociais falando da sua vida que é um mar de rosas, dizendo que fez isso e aquilo e conseguiu tantos e tantos. E aí as pessoas ficam, o brilho, né? O brilho chama. E as pessoas vendem isso, vendem aquilo, entra naquele curso, faz aquele curso, apostando todas as suas fichas naquilo. E não é verdade. Ali é uma pura enganação. Às vezes foi lá no site GPT, né? E foi lá e fez aquele curso bem meia boca, quer dizer, bem pebinha, bem, quem não sabe o que é pebinha, bem ruim. Eu sou baiana, a gente fica falando as coisas. Fala essas palavras, o pessoal de outros lugares e não aí, vai entender. Vai lá e compra aquele curso, aposta tudo que tinha naquilo. E às vezes você não orou, não pediu direção. Aproveite aí nas decisões que você toma, colocar Deus em primeiro lugar. Então vamos fazer isso, tá bom? E Dona Gildeni Santana, respondendo o nosso tema, ela diz assim: as pessoas que não têm Deus agem, né? E esperam dar certo. Porque quando se tem o temor de Deus e colocamos Ele por cabeça de nossas vidas, oramos e aguardamos no Senhor a autorização e realização do que queremos. Então, quando nós queremos algo de Deus, nós pedimos isso, como ela colocou ali, autorização. Legal. E Deus é quem dá essa autorização. Deus que diz, vai, não vai. Faz, não faz. E mesmo que seja do nosso querer, do nosso agrado, se Deus disse não, é não. É não. Ah, mas eu queria, mas olha, segue o conselho, viu? Não vai, porque vai dar errado. E mesmo que você não queira, se Deus diz, vai porque eu sou contigo, então, mesmo sem você querer, vai porque vai dar certo. Porque Deus não erra, Deus não falha. Verdade. E já aproveitando que a gente já está falando, né? Fala o tema de novo e vem ter essa pincelada. Para você, de que maneira as pessoas tomam as decisões para as suas vidas? Elas pedem direção a Deus ou simplesmente fazem e esperam dar certo? Quer dizer, não está ali, mas só complementando.
a grande maioria das pessoas, elas imaginam que simplesmente elas pensam assim, não, Deus está comigo, rapaz, eu vou fazer, vai dar certo. Não, olha, vai, ainda tem aquele que diz assim, ó, segue o teu coração. Que enganoso. Segue o teu coração que vai dar certo. Então, de que maneira as pessoas tomam as decisões para as suas vidas? Elas tomam de acordo com o coração. Elas tomam de acordo sei lá, o vizinho, a vizinha, a amiga, o amigo, ou até aquela pessoa que ela nunca viu, que estava lá na fila do pagamento, na fila do sei lá o que foi, ou está em chuva, e tudo que fazia, ele pedia direção. Senhor, perseguirei os inimigos, alcançá-lo-ei. Então, tudo que ele pedia, ou tudo que ele iria fazer, ele pedia direção a Deus. A gente entende que a nossa vida não pode ser dirigida de qualquer forma, mas sim Deus é que nos dirige. Então, o nosso tema fala, elas pedem direção a Deus ou simplesmente fazem e esperam dar certo? Elas simplesmente fazem e esperam dar certo. Dona Judenice diz assim, está caindo um sinal, a nossa internet devido à chuva aqui, ela está indo e voltando. E voltando. Está indo e voltando. Vocês estão nos assistindo aí, nos sinaliza, tá? E se cair de vez, vocês nos sinalizam aí. A gente está olhando aqui no nosso... um monitor que mostra como é que está o nosso programa, né? A gente está olhando ali de vez em quando você vê ela dar a viradinha ali, que aqui na tela dá para dar uma viradinha, ela olhando como é que está ali. E dá para ver o sinal quando vai embora e quando volta. E nós temos aqui também um monitor na nossa frente, que dá para ver quando trava, para tudo. Mas vocês nos sinalizam, porque pode ser que para a gente está bom e não está, né? E não está. Então, essa foi a minha pincelada, tá? E vamos ver a pincelada da minha esposa. De vocês também, gente. Participa aí. Para você, aqui parou para mim de novo. Para você, de que maneira as pessoas tomam as decisões para as suas vidas? Elas pedem direção a Deus ou simplesmente faz e espera dar certo? A grande maioria é uma coisa impressionante. Mesmo nós que servimos ao Senhor, temos um mau costume de a gente querer tudo para ontem. Até parece que o mundo foi feito um dia só. Nós não temos a condição, não é a condição que eu quero falar assim, de saber esperar. A gente tem a dificuldade. A gente não sabe esperar. Então, como a gente quer resolver, a gente tem que ter paciência e perseverança. Me lembro daquela viúva que ia lá na porta daquele juiz iníquo, que batia na porta dele todo santo dia. Ela foi perseverante. Na Bíblia não fala quanto tempo ela continuou indo bater na porta daquele juiz, mas acredita-se, foi muito tempo. Porque fala na Bíblia que a perseverança daquela mulher trouxe para a vida dela um milagre. Então nós seres humanos, queremos tudo para ontem. Porque a internet traz isso pra gente, a visibilidade, tudo que você vê. Tudo que tá você já percebeu, a gente mulher tá ali com nossos sapatos, tudo direitinho, mas baixa na internet, ou no celular, no computador, ou na televisão, posta um sapato novo, mais confortável, da cor da moda. Agora mesmo a cor da moda é marrom. Tem gente que odeia o marrom. Mas simplesmente é uma cor que eu não gosto muito. Né, que eu nunca usaria. Eu tinha até um vestido... Eu fico até pensando de foi comparar aquele vestido marrom que eu tinha. Mas enfim. Eu não sou muito chegada ao marrom. Tá? Mas o marrom mesmo, a cor marrom. Mas as outras cores que situa do marrom, que vem do marrom, até que eu gosto. Mas, só que tem gente que odeia o marrom. Mas porque tá na moda... Todo mundo vai usar marrom. Agora, a cor preferida das pessoas é a cor... Se todo mundo disser que é a cor mais bonita, que o marrom combina com vinho, com lilás, com verde cana, com rosa-choque, todo mundo vai usar. Porque nós somos tendenciosos à facilidade. A Maria vai com as outras. A que todo mundo faz, está na fila, eu vou também. Então, infelizmente, porque queremos tudo muito rápido,
e a internet mostrar isso, a facilidade do celular, tá tudo à sua mão, o ser humano não tem paciência de simplesmente bater o seu joelho no chão e dizer, Senhor, eu tenho isso aqui para fazer, é da tua vontade ou não? Às vezes Deus vai te responder imediatamente, mas às vezes Deus vai demorar algum tempo para te responder, porque Ele é Senhor e Ele sabe o motivo de não te responder na mesma da hora. Mas como a gente não tem essa paciência, vê a palavra, de esperar, a pessoa vai lá e aí o diabo vai enviar uma pessoa, ou você vai lá e pega a tua vida e conta, como o Edcarlo falou, numa fila de pagamento, numa fila de supermercado, ou esperando uma chuva, independente do lugar, você vai lá e expõe a tua vida para alguém, uma pessoa vai lá, que tu nunca viu na vida, te dá uma opinião, tu vai lá e segue, e o que acontece? Dá errado. Porque aí depois que dá errado, a pessoa chega, Deus não me ouviu, Deus não me respondeu, Senhor, porque o Senhor permitiu que acontecesse, mas não soube realmente pegar aquilo que é da sua vida, as suas decisões, as suas preocupações, aquilo que realmente está ali para ser resolvido, entregar a Deus e esperar Ele responder. Com a gente também a Camila Pereira, nossa amiga Mila. Oi, Mila, vem com a gente. Vem com a gente, Camila. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Então, essas foram as nossas pinceladas sobre o tema do dia de hoje. Para quem está chegando agora, olha aí, o tema está na tela. Para você, de que maneira as pessoas tomam as decisões para as suas vidas? Elas pedem direção a Deus ou simplesmente faz e espera dar certo? Caiu. Caiu? Caiu, levantou, caiu de novo. Mas vamos seguindo, tá bom? Bota a música nós vamos para uma canção. E se vocês estão colocando comentário, como a dona Sandra já colocou e chegou aqui, então nós vamos ler agora o comentário dela e depois nós vamos para a canção, tá bom? Ela diz assim, ó, eu tomei muitas decisões sem a direção de Deus e não adiantava esperar, porque não dava certo. Mas quando eu compreendi que não conhecia Deus e que verdadeiramente não confiava nele, mas na força do meu agir, confessei a ele minha fraqueza, me arrependi, me arrependi de todo o meu coração, me esforço em conhecer a Deus muito mais todos os dias e não tomo mais nenhuma decisão sem a direção do meu Senhor. Então, creio que muitas pessoas são como eu era, não conhecem ainda a maravilha que é conhecer a Deus, confiar e esperar no agir dele. É justamente isso. E Dona Judenice diz assim, 4ª vez caindo, Jesus! E Dona Sandra, sim, tá caindo e voltando, meu pai. Mas ainda bem que tá caindo e voltando. Acho que é por causa da chuva e agora tá chovendo, e tá chovendo muito aqui. Eu acredito que a nossa operadora de internet aqui, local, né? Está com alguma instabilidade, é por isso que o sinal está indo, voltando, está baixando, depois sobe de novo. Ainda bem que não caiu de vez, né? Mas nós vamos levando assim, tá bom? Nós vamos para a nossa canção e daqui a pouco voltamos com todos vocês. Quem estiver colocando comentário, coloque. Quando nós voltarmos, nós vamos ler o seu comentário. Canção de hoje, Salmos 32. Senhor, tu és o lugar onde me escondo, me ensina o caminho que devo seguir. Está tão difícil viver assim, no meu caminhar tem muitos entulhos, só tu és a minha direção. Segura minha mão até eu transbordar de muitas águas, até eu transbordar de muitas
bem, 17 horas e 53 minutos. Estamos de volta com todos vocês e vamos começar aqui o momento com Deus. E falando hoje, você postou? Eu não postei. Eu postei. Oh, Jesus. Mas eu vou postar aqui agora, falando em Gênesis, do capítulo 12, não é isso? Sim. Capítulo 12 de Gênesis, no versículo 6 até o versículo 20. Tá bom? Então, vocês já vão preparando a sua Bíblia. E você que está pelo nosso aplicativo da rádio, então você já acompanha também. Você pode acompanhar, abre aí a sua Bíblia e vamos acompanhar a nossa mensagem, que é uma continuação do assunto que nós tratamos na semana passada. E diz assim, ó, cadê o versículo 6? Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Você vê, nós falamos que Deus chamou Abrão para sair da terra, da parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar. E lá vai ele na caminhada. Como disse aqui, atravessou a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Você vê, Deus apareceu para Abrão e ele sentiu-se a vontade dele de honrar a Deus, construindo um altar para sacrificar a Deus, porque Deus estava com ele, porque Deus estava direcionando ele. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas Deus estava sendo com ele. Então vamos lá, versículo 8, né? Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você vê, ele sempre quis ter essa comunhão com Deus, está próximo, está ali envolvido com o próprio Deus, ele fazendo parte de Deus e Deus fazendo parte dele. Toda vez que a pessoa, que a Bíblia conta, que construía o altar, sacrificava a Deus, ela estava se aproximando de Deus. Sim. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. E aí, passado um tempo, né, vem o versículo 10 dizendo: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Ele estava querendo sempre uma aproximação de Deus. Ele estava ouvindo, ele ouviu a voz de Deus. Mas chega esse momento e lhe digo, por conta do quê? Do medo. Do medo. Ele teve medo.
Naquele momento do medo, ele se desesperou e mentiu. Sim. Ele mentiu e naquele momento ele não confiou. Ele Não não pegou e entregou as decisões na mão de Deus. Porque em todos os lugares que ele foi ali, mostrou, ele levantou um altar para Deus. Ele se conectou com Deus, ele se aproximou de Deus e engrandeceu a Deus através daquele sacrifício, sacrificando a Deus e mostrando quanto Deus era poderoso e que estava ali cuidando dele. Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai. Se você leu o capítulo 12 no início, na semana passada também a gente falou sobre esse assunto, você vai ver ali que Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. E depois ali, ele voltou a promessa sobre a descendência dele. Como é que Deus diz que vai guardar ele, que vai ser com ele? Quem amaldiçoar ele será amaldiçoado. Deus tem uma promessa grandiosa para a vida de um homem. E no momento que ele desce para o Egito, que aqui não conta se ele pediu a direção a Deus, que não fala que ele pediu, e ele simplesmente foi, porque estava com fome naquela cidade, ele foi procurar onde tinha alimento, para alimentar ele e todas as pessoas que estavam com ele, e naquele momento ele preferiu mentir. Por que ele ali naquele momento ele não parou e pediu a direção a Deus? Pediu para que Deus, meu Deus, o Senhor quer que eu desça para o Egito? O que é que eu faço? É da tua vontade? Não é? Mas era no momento do medo, do desespero, ele desagradou a Deus e foi e mentiu. E sabe que tudo tem uma consequência, né? Tudo tem uma consequência. Se ele tivesse com a sua vida, como ele estava se conectando, como ele estava buscando a Deus, e geralmente assim, quando tudo está bem, aí a pessoa está ali, conectando com Deus, está ali falando com Deus, está ali dizendo que está em sintonia com Ele, mas quando a coisa sai vamos dizer assim, dos prumos, né? Sai do prumo ali a coisa, o momento dele confiar, o momento dele colocar em prática, ele foi tentar dar um jeitinho. Então ao vamos invés de confiar em Deus. Mas Sarai não era meia-irmã dele? Sim, Sarai era meia-irmã dele, mas também era esposa dele. Sim. Entendeu? Ele contou uma como as pessoas falam, Abraão não mentiu, ele omitiu. Não, ele mentiu. Ele quis dizer assim, olha, só minha irmã. Então para se ver livre. Pra ele, achando que ele ia morrer. Como é que ele ia morrer se Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, de guardar ele onde quer que ele andasse? Ele tinha promessa. Mas ali ele confiou, vamos dizer assim, na inteligência dele. Né? Eu vou dizer que é minha irmã, porque aí não vão me matar. Isso. E aí... foi o que aconteceu realmente. Mas tem mais coisas, vamos ver. As consequências. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os egípcios, ou os príncipes de Faraó, né? Sim. E gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Quer dizer, ele veio ter tudo. Foi até bem tratado. Muito bem tratado, mas perdeu a esposa dele. A mulher que Deus tinha um propósito sobre a vida dele, e ele precisava de Sara, porque era Sara a escolhida. O que chamou a atenção de Deus para convidar Abraão foi a fidelidade que ele tinha para com uma mulher que era estéril, para com uma mulher que não podia dar à luz. E ele poderia casar com outras mulheres, mas ele abriu mão porque ele era fiel àquela mulher. Ele amava aquela mulher. Então ele chamou a atenção de Deus através da sua fidelidade para com Sara. Então Sara era uma mulher também escolhida por Deus por conta de Abraão. Então Deus tinha um propósito para a vida dos dois. Ele poderia ter tudo aqui: jumentas, vacas, bois, servos, mas não tinha Sara. Perdeu a mulher dele por conta de que ele não confiou, não pegou as decisões da vida dele e não entregou a Deus. Ele teve medo, ele não confiou em Deus. Justamente. E, como eu falei, muitas pessoas, quando está tudo bem, dizem, não, olha, eu sigo a Deus, olha, a minha vida está na mão de Deus.
Mas quando aperta a coisa, Com a ao dificuldade invés de confiar em Deus, a pessoa quer dar o seu jeito. E quando a pessoa tenta dar o seu jeito sem confiar em Deus, o que estava para dar certo, Dá errado. dá errado. Você vê, mas não aconteceu problema nenhum com ele. Ele foi até bem tratado, foi. Mas ali, ele diante de Deus, ele provou naquele momento, diante de Deus, que não confiava. Que não confiava. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Ah, tá vendo? Ele tinha sim uma comunhão com Deus. Tanto é que Deus puniu a Faraó, porque Faraó levou a mulher dele. Sim, mas Deus fez isso porque Deus já tinha dado a palavra dele para Abraão. E Deus teve que agir dessa forma para desfazer Aquilo que ele tinha feito de aquilo errado. que Abraão tinha feito de errado. Mas é complicado. Quantas pessoas, como você mesmo diz, né, tem dado muito trabalho para os anjos, né? É que eu falo com meu irmão que ele anda de moto, quando ele vai embora para o trabalho dele, volta para casa dele, onde ele mora. Aí eu digo, por favor, meu irmão, não dê trabalho aos anjos. Né? Que toda vez que ele sai, eu oro para Deus colocar um anjo, né? 4 anjos ali para poder guardar a vida dele. Eu paro de dar trabalho aos anjos. E às vezes é isso que acontece. A gente dá trabalho aos anjos e sem necessidade, por falta de fé. E outra coisa que eu quero falar aqui, ele estava em comunhão com Deus. É isso que a gente tem que entender. Vem a voz do medo. Você tem que vencer o medo através da fé. Porque ele tinha levantado o altar a Deus, Deus tinha falado com ele, teve uma experiência com Deus muito extraordinária, mas não foi o suficiente. No momento do desespero, vem a adversidade e é nessa hora que a gente tem que manter a nossa fidelidade e a nossa confiança. E a fé lança fora todo medo. Meu Deus, eu estou com medo, mas eu creio em Ti. Como eu devo me posicionar? De que maneira eu tenho que agir? Aí o 18 diz, né? Chamou, pois, Faraó a Abrão, ele disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, és a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Olha, leva ele daqui. E vai embora com eles. Certifica de que realmente ele está indo embora. Acompanha ele até ele ir embora. Pensa aí. Faraó não quis mais. Por quê? Porque realmente a maldição veio para casa dele, porque ele tinha cometido algo errado. Sim. Mas ele não cometeu algo errado porque ele quis. Ele cometeu algo errado porque foi induzido por Abraão. Pela informação que... Porque Abraão não teve fé. Sim. Abraão não confiou. Abraão foi guiado pelo medo e deixou as suas decisões, não colocou diante de Deus as suas decisões e fez, como a gente fala aqui, simplesmente faz e espera dar certo. E deu errado. E agora para dar certo? Deus foi com ele. Sim. Mas ainda assim, como você falou, ele demonstrou para Deus que ele não confiava o suficiente. Sim. Claro, a gente conhece a história do Abrão, que Deus lá na frente transformou em Abraão. A gente sabe que depois ele se tornou o pai da fé. Mas nesse momento, nesse exato momento, ele mostrou uma, vamos dizer assim, desconfiança por conta do medo. Porque se eu confio em Deus, mesmo com o medo, eu vou obedecer. E aí
às vezes, é o que acontece no trabalho, né? No trabalho, a pessoa quer dar o jeitinho, quer mentir. Ah, não, por causa disso, por causa daquilo, para não perder. Foi o que Abraão quis fazer, para não perder. Ele quis dar um jeitinho. É melhor você ser sincero, você perde, mas sendo sincero, do que você tentar ganhar e se dar mal depois. Alguém fala assim, mas e se Faraó pegasse ele da mesma maneira que Deus mandou as pragas para devolver Sara, Deus mandaria as pragas também para devolver o servo dele. Deus, ele é o Senhor. E quando a nossa vida está entregue nas mãos dele, ele age da forma que ele quer agir. Ele tem o jeito correto de fazer. Porque a gente o que está para a gente fazer é confiar. Porque os propósitos de Deus para as nossas vidas é perfeito. Deus ia fazer alguma coisa para poder livrar ele. E Com não certeza. deixar que Faraó e os soldados tocassem nele. Com a gente aqui o nosso amigo Hamilton Silva. Deus abençoe, amigo. Já deu tudo certo. É isso mesmo, já deu tudo certo. Hoje, amanhã e sempre. Tá bom? Que Deus abençoe. Vem com a gente sempre. Olha, eu convido vocês agora para a nossa oração. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu convido vocês para que venham orar com a gente. Para que Deus ele venha te abençoar. Independente de quem quer que você seja. Tá bom? Todos vocês são bem-vindos a esta oração. Se você crê, então tenha certeza que Deus ele vai te abençoar. Tá bom? Então se prepare aí para a oração que nós vamos estar fazendo agora. Alguém aí? Não. Então vamos lá. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. E pedimos, meu Pai, que o Senhor venha agora e visita a cada pessoa. De repente, meu Deus, tentado pelo medo, como o Abrão, muitas pessoas, meu Deus, têm tomado decisões erradas. Têm tomado decisões seguindo o coração, que é enganoso, desesperadamente. Ó, meu Pai, mas que a partir de hoje, essa pessoa, mesmo com medo, ela vai consultar o Senhor. Meu Deus, o que eu devo fazer? E mesmo contra a sua própria vontade, ela vai fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor a dirige, o Senhor, meu Deus, é que comanda, o Senhor é que dá, meu Deus, a direção para que a vida dessa pessoa seja abençoada. Pai querido, amado, eu peço que o Senhor abençoe rica e poderosamente a vida dessa pessoa, dando sabedoria, conhecimento, entendimento, para que essa pessoa nunca venha agir segundo os seus achismos, mas segundo, meu Deus, a tua vontade, que é, meu Deus, perfeita e agradável, meu Pai. Ó, meu Senhor, eu entrego a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor as abençoe grandiosamente e poderosamente. Nós entregamos nas tuas mãos, meu Deus, todos que conosco fazem essa oração. E como minha esposa falou, também, meu Deus, o Daniel, nós incluímos nesta oração para que o Senhor toque nele, curando, abençoando. E a todos também, meu Deus, que nesse momento se encontram enfermos, se encontram necessitados, meu Deus, do teu auxílio, da tua ajuda. Vai, meu Deus, onde essa pessoa está. Vai, meu Pai, onde esse homem, essa mulher também ora, pedindo para que visite o seu familiar, que está em outro estado, em outro país, em outras cidades. Meu Deus, onde quer que ele se encontre, que lá chegue o teu poder, que os abençoe rica e poderosamente. Nós entregamos tudo e todos em tuas mãos e te agradecemos, meu Pai, na certeza da tua resposta e vitória, em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos que creem, digam amém e graças a Deus.
Se você tem um copo com água aí, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. E creia que, por mais que esteja difícil, Deus é contigo. E essa situação, essa questão, ela será resolvida, porque Deus é poderoso, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, tá bom? Tá certo assim, gente? Nós chegamos ao final do nosso programa e, como sempre, a gente fala sobre a nossa loja, o Farol Digital, com os personalizados, com os serviços que nós prestamos. Se você nos conhece, venha nos visitar aqui na cidade de São Félix. Se não conhece, então vem aqui nos conhecer. Estamos aqui no centro da cidade de São Félix, tá bom? E que Deus ele venha nos abençoar. Está chegando o Dia das Mães, né? Venha conhecer o que nós estamos preparando para o Dia das Mães, as lembranças, como é que chama? As cestas de café da manhã e tudo mais. A caixa presente, o café da manhã na caneca, o mini café da manhã na caneca. Venha conhecer. Venha nos conhecer, tá certo? E que Deus abençoe a todos. Se você chegou no finalzinho do programa, então pega o ao vivo lá, tá bom? E assiste do início para que Deus ele venha te abençoar cada vez mais, tá bom? O nosso ao vivo fica por aqui. Amanhã é terça-feira. Terça-feira do quê? Do amor. Nós vamos estar com uma mensagem muito forte para que Deus venha abençoar o teu casamento, a vida sentimental, tá certo? Tá bom assim? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.